Mais de R$500 mil apreendidos, 2 investigados com tornozeleira eletrônica, 50 mandados de busca e apreensão executados. Esse foi o saldo da Operação Ponto Final, realizada a partir de investigação da promotoria da cidade de Blumenau com o GAECO, que desencadeou uma ação realizada em vários municípios do Médio Vale, incluindo Timbó, Pomerode, Benedito Novo, Rio dos Cedros, Ascurra e outras cidades. Esses investigados, a maioria deles, então a partir de agora é analisar esses documentos, a gente vai elaborar relatórios para subsidiar o promotor de justiça que ele consiga viabilizar em última análise a responsabilização criminal, tanto desses empresários particulares quanto desses agentes públicos. Além da questão criminal, também a reparação do dano, que foi bastante expressivo nesse caso. De Blumenau, Gaspar, alvos aí, Pomerode, Timbó, Rio dos Cedros, também Ascurra e Benedito Novo. A partir do momento começa uma nova fase, Estado nas prefeituras para ver se há participação ou não também de pessoas ligadas ao município, além das empresas que estão sendo investigadas? Exatamente isso. Hoje essas empresas, essas prefeituras que o senhor listou, elas realmente foram alvos também de busca, mas esses municípios nós detectamos na investigação que houve contratos que foram celebrados entre alguns desses empreiteiros, eles alternavam as empresas que iam ganhar, enfim, nesses municípios, sagrados vencedores desse contrato, executaram obras nesses municípios, portanto, foram incluídos na investigação esses municípios porque precisávamos da integralidade desses documentos. A partir da coleta desse material que foi realizado na data de hoje, aí sim a gente poderá ampliar e eventualmente dar início a novas investigações para apurar contratos em específico e eventualmente a conduta de eventuais servidores públicos que possam estar envolvidos nessa dinâmica fraudulenta ali. Essa operação com várias buscas e apreensões em 16 municípios, na busca de provas suficientes para a responsabilização desse esquema ilícito envolvendo cartel de empresas, de participação de agentes públicos facilitando essas fraudes, bem como de um núcleo técnico aí também auxiliando para pagamentos indevidos às empresas e aos agentes públicos. Mais de R$500 mil foram apreendidos e 2 pessoas já têm a tornozeleira eletrônica a partir de hoje? Isso, foram apreendidos em torno de quase próximo, em torno de R$500 mil, a gente vai apurar ainda os valores certos, em 3 residências, 2 empresários e um agente público, e 2 tornozeleiras eletrônicas, um do setor privado e um agente público. Desdobramento também configura ali a lavagem de dinheiro também? Lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro era realizada por uma rede supostamente, por uma rede de postos de combustíveis, onde esses empresários efetuavam pagamentos fictícios de produtos que não eram entregues, para que pudesse haver o pagamento das propinas para agentes públicos. Aqui em nossa região do Médio Vale, Blumenau, também foi alvo Timbó, Pomerode, Ascurra, Benedito Novo, Rio dos Cedros. Todas essas cidades têm esses contratos entre 2020 a 2024 investigados? Isso, assim, como nós falamos dos 8 municípios onde foi feita busca e apreensão, somente Blumenau que como a gente tem indícios e provas até neste momento, da participação de agentes públicos. Nos demais municípios não, o que a gente tem indícios da execução de contratos provenientes de fraudes ocasionadas por esses empresários que fazem parte desse cartel. A partir da coleta desse material nessas cidades, haverá outro desdobramento, possivelmente, dessas investigações, então? A gente não temos conhecimento ainda, houve a apreensão desse material, dos equipamentos, agora serão feitas as perícias e a gente não tem ainda conhecimento do que vai vir desse material. Se ele só vai reforçar, ou vai trazer nada de novo, ou só vai reforçar o que tem, ou trazer mais situações de envolvimento de outras pessoas em outros municípios. O que tem de confirmado é essa suposta formação de cartel entre 2020 e 2024 nesses contratos. O que nós temos indícios hoje, fortes indícios, da participação de 8 empresas, em torno de 8 empresas, em torno de uns 16 pessoas que fazem parte dessas empresas, 4 servidores e mais uns 2, 3 do núcleo técnico. Isso nós temos fortes indícios da participação que formava essa estrutura, desse esquema ilícito. Aproximadamente 2 anos de investigação, nós chegamos ao dia de hoje com a nossa operação Ponto Final para cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão. Temos em torno de 8 a 9 empresas sendo investigadas, mas a gente já tem uma previsão de aumentar para 10, 12 aí, que já tem alguns indícios, mas não eram tão contundentes a respeito dessas, Então nós temos em torno de 12 empresas aí, de 8 a 9 empresas que já foram objeto de mandado, e temos aí a possibilidade de ampliar de acordo com as informações que vierem. Todos os municípios citados, então, têm contratos investigados pelo GAECO?
todos os municípios citados têm algum contrato que foi executado por essas empresas, né, que são alvos, que compõem esse cartel, né, esse cartel de empresas, e esse cartel de empresas ele ia se alternando de quem iria vencer as licitações para poder executar as obras, tanto aqui em Blumenau quanto em municípios da região, né. As investigações são relacionadas a contratos de uma rede de cartel do ano de 2020 a 2024, nessas respectivas cidades onde houve a ação do GAECO na manhã desta quarta-feira. O município de Timbó e também a cidade de Pomerode emitiram nota relacionada ao caso envolvendo contratos do ano de 2022 e 2023. Já a cidade de Ascurra também emitiu uma nota de que nenhum funcionário está envolvido, nenhum servidor público está envolvido nesta ação. As outras cidades não enviaram notas relacionadas aos desdobramentos desta investigação.